Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 24. Jesus e os relatos dos 4 evangelhos. Pergunta: podereis apontar algumas incoerências dos evangelhos em relação à pessoa de Jesus quanto a alguns dos fatos referidos nos mesmos? Ramatiz: o Jesus descrito nos evangelhos às vezes se contradiz quando analisado em sua contextura angélica e condição psicológica humana. E há também contradições entre as 4 narrativas dos apóstolos. Além disso, certas cenas e atitudes desmentem a conduta, o temperamento, a sensatez e os objetivos do mestre, porquanto, em algumas passagens, ele se mostra irracível, arbitrário e despótico, depois de ter predicado o amor, a bondade, a mansuetude, o perdão e a tolerância, como no caso de sua ira e agressividade contra os vendilhões do templo. Mateus 21, 12 e 13. Pergunta: mas Jesus, ao enxotar os vendilhões do templo, a sua veemente indignação não é uma prova de sua coerência quanto ao respeito devido à casa de Deus? Ramatiz: essa narrativa é de origem duvidosa, pois não há prova alguma de que tenha sido escrita por qualquer dos evangelistas, mesmo porque não se coaduna com os costumes hebraicos da época. Além disso, a violência e a agressividade do ato desmentem a índole pacífica e tolerante de Jesus, pois apresentado empunhando um chicote, açoitando os homens, dando pontapés nas mesas, espantando bois e ovelhas, promovendo, enfim, uma grande desordem no recinto de um templo. Os cambistas são escorraçados até a rua, recebendo insultos e sofrendo prejuízos por parte daquele que vier a ensinar a perdoar incondicionalmente. O Cordeiro de Deus era dócil, pacífico e respeitoso em todos os seus atos e atitudes. Assim o demonstrou diante da mulher adúltera, ante a negação de Pedro e na traição de Judas. Sua missão não era de turbulência, nem de alterar os costumes tradicionais de uma cidade. Jesus descera à terra para viver, à luz do dia, as lições do amor e piedade, em toda a sua extensão. A alma cósmica, compreensiva e sábia, não tinha quaisquer recalques de cólera. Enérgico diante das injustiças contra os fracos, jamais se transformaria num agressor vulgar, atacando um punhado de homens ignorantes e necessitados de ganhar a vida. Tais vendedores não exerceriam o seu comércio se isso lhes fosse proibido pelo sacerdócio hebreu, que era a forma dominante para dirigir o povo. Pergunta: mas não teria ele agido bem se de fato tivesse advertido que a casa de Deus deve ser uma casa de oração e não um covil de ladrões? Ramatiz: chamar o templo de Jerusalém covil de ladrões representaria um insulto aos sacerdotes e ao povo de Israel. E Jesus seria incapaz de insultar alguém. Aliás, ele apenas considerava aquele local como um detestável e sangrento matadouro de aves, carneiros e bois. A sua noção de casa de Deus era bem mais extensa, conforme nos demonstrou quando seu pensamento, esvoaçando pelo cosmos e situando os planetas habitados por outras humanidades em maior ascensão espiritual, disse textualmente: na casa de meu pai há muitas moradas. Ademais, os narradores ainda cometeram o disparate de transplantarem para os lábios de Jesus as mesmas palavras proferidas pelo profeta Isaías do Velho Testamento, referentes a outros assuntos. Minha casa será chamada casa de oração. E quando o fazem terminar sua indignada expulsão dos vendedores, atribuem-lhe ainda outras palavras que foram exprobações de Jeremias. Mas vós a tornastes um covil de ladrões. Os cambistas que à distância faziam seus negócios eram modestos vendedores ambulantes, cuja féria mal lhe garantia o pão de cada dia. Se ele cogitasse realmente de expulsar os vendilhões do templo, teria que iniciar sua ação corretiva de dentro para fora, ou seja, enxotando primeiramente os próprios sacerdotes e os seus sequazes desonestos. Além disso, seria absurdo que um forasteiro, de visita à cidade santa, provindo da Galileia, que era o lugar de gente rude e de pescadores ignorantes, se pusesse a agir daquele modo, sobrepondo-se à lei ou hábito vigente na cidade. Se Jesus houvesse açoitado o mais insignificante vendedor, os outros o subjugariam imediatamente, impedindo que o galileu recém-chegado do interior os agredisse e lhes causasse prejuízos. E os vendedores eram consentidos e tributados por lei. Por conseguinte, Jesus, como bom hebreu e respeitador das leis do país, não iria protestar em público, mediante violência agressiva, contra o que sabia ser lícito.
O sublime Jesus do Sermão da Montanha, que perdoou e consolou a mulher adúltera, que recomendou a caridade do perdão 70 vezes 7, que aconselhou a entregar a face esquerda a quem nos bate na direita, certamente jamais incorreria na violência e desordem agressiva que lhe é atribuída contra os vendedores que negociavam nos lugares permitidos do Templo de Jerusalém. A sua compreensão angélica tornava-o tolerante e piedoso para com todos os pecadores. Era enérgico, decidido e heróico, mas sem a violência da ira ou da paixão agressiva. Por conseguinte, não é somente o caráter impoluto, a contextura psicológica, a agudeza espiritual e a sabedoria cósmica de Jesus que contestam a possibilidade desse incidente chocante e que imerecidamente lhe atribuem, mas a própria tradição, os costumes e as leis judaicas o desfazem facilmente. Os hebreus eram intransigentes em questão de fé e devoção religiosa e jamais contemporizavam com os seus preconceitos de puro ou impuro nas mil distinções que faziam em suas vidas e afazeres mais triviais. Os próprios romanos, que eram considerados impuros pelos hebreus, evitavam a todo transe atravessar as linhas divisórias do templo, temerosos da fúria do populacho fanático, que daria a própria vida para evitar tão grave profanação e impureza em sua área sagrada. Jesus advogava a liberdade do ser, mas condenava os impulsos do instinto animal, que é próprio dos brutos. Mesmo quando ele usou de certa severidade sentenciosa, apontando os fariseus de túmulos caiados por fora e podres por dentro, ainda o fez sem individualizar pessoas. Não feria indivíduos, mas uma classe que se mostrava hipócrita, perversa, propensa às honras mundanas e aos gozos materiais, embora aparentassem uma religiosidade piedosa e fanática. Jesus tinha um senso crítico elevado, burilava o seu pensamento e o vestia com justeza de palavras. Era imune tanto à lisonja como à censura, e os seus conceitos sobre aqueles que empanavam a beleza da vida tornavam-se lições inesquecíveis. Diante da mulher adúltera, o seu coração generoso absolveu-a e ordenou-lhe que não pecasse mais. Porém, diante da atitude dos que queriam apedrejá-la, o mestre rápido traçou-lhe na areia a terrível sentença: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Jesus era a imagem autêntica do anjo, derramando-se em amor pelos infelizes e deserdados, mas era também a figura da justiça, do direito e da moral. Muitas vezes o anjo se afastava para surgir o sábio ou o legislador impoluto, que jamais se submetia ao servilismo de pactuar com as explorações dos poderosos e a ganância dos ricos. Salve, meus irmãos, paz e luz, paz e amor. Vis. Isso aí é polêmico, viu? Mas olha, pelo que eu sinto, porque eu não sei de nada, né? A gente não tava lá para saber o que aconteceu, como aconteceu. Mas pelo que eu sinto, o que Ramatiz diz está correto. O mestre não era agressivo. O mestre nunca chicotearia um vendedor ambulante, nem qualquer outra pessoa. Incapaz de ferir um ser humano, incapaz de gerar um tumulto desse nível no templo sagrado, na cidade sagrada. E é o que Ramatiz diz: se ele tivesse feito isso, ele seria preso, ele seria na mesma hora subjugado, entendeu? Ficaria bem feio pro lado dele. E mais, ele não estaria ajudando na mensagem dele fazendo isso com as pessoas, porque ele queria realmente trazer as pessoas pro lado dele, para que as pessoas sentissem nos seus corações aquilo que ele estava querendo dizer. Se ele fosse violento com as pessoas na Cidade Santa, num dia sagrado, ele estaria dando um tiro no próprio pé. Isso foi parar no Evangelho, mas muita coisa foi parar no Evangelho que não é bem verdade, né? A gente achou isso possível porque nós somos violentos, né? A nossa sociedade é violenta. Pra gente isso é possível. Só que pro mestre que vibra em outro nível de consciência, isso é impossível. Tipo assim, eu vendo a cena de Jesus chicoteando os vendedores, sendo agressivo com a galera no templo, eu achei massa. Falei, caraca, mano, o mestre era sinistro, tá vendo? Ele não era bonzinho assim não, como que fala que ele era, entendeu? Ele era sinistro. Aí depois, lendo essa passagem de Ramatiz, eu já fiquei, putz, eu acho que o mestre não faria isso não. Eu acho que isso foi invenção nossa, viu? Eu acho que eu gostei porque eu sou um animal ainda, porque eu sou um selvagem que acha violência massa. Mas o mestre não era violento.
E eu consigo sentir isso no fundo da minha alma, sabe? Que o mestre não era violento, que ele não faria isso. E que realmente eu gostei de ver essa cena nos filmes, enfim. Porque deu vazão a algo em mim mesmo, entendeu? Foi uma projeção do que o meu instinto animal faria, do que o meu instinto animal entende como certo. Mas o mestre não faria isso. E não tô falando só de Jesus, não. Mas tô falando de qualquer mestre. Um mestre espiritual não faria isso. Não seria violento com ninguém. Sabe por quê? Porque quem é violento em nome de Deus é o homem. Quem diz agir em nome de Deus e age com violência, com terrorismo, com fúria, com agressividade é o homem. É da humanidade. É do instinto animal nosso. Um mestre espiritual, ele não faz isso. Não é da índole de espíritos que vibram em frequências elevadíssimas a violência, porque dentro do coração desses espíritos só existe paz e amor, literalmente e profundamente paz e amor. Mas a nossa imperfeição moral é tamanha que a gente acha que a gente pode ser violento e dizer ainda que é em nome do Pai Celestial, do Criador do Universo, que o Criador do Universo apoia nossas atitudes violentas. E isso não existe, porque Deus cria, Ele não destrói. Ele só permite a destruição quando os seres que foram criados por Ele não estão mais servindo à obra da forma que Ele queria que esses seres servissem. Não serve ao propósito, então pode ir embora. E aí entra a energia de Shiva, aí entra a energia da Mãe Natureza em toda a sua fúria e contestação. Mas naturalmente, se a gente for analisar os fenômenos da natureza, a transformação e não destruição, a gente vai perceber principalmente um movimento espiralado de desenvolvimento. A morte, ela vem depois que aquilo ali já serviu a sua função, mas ela vem com naturalidade. Ela vem quando é a hora. Ela vem como resposta a um ciclo que cumpriu o seu propósito. Deus não é ativamente destruidor, entendeu? Tem gente que vai dizer que é. Tem muita gente que vai dizer que, na verdade, que Javé não é um anjo, não. Cada um com sua opinião, no final das contas. Mas eu sinto que Deus é paz e amor. Aí cada um vai ter a sua percepção mesmo. O fio da meada é: se Deus não ativamente destrói, o seu filho também não faria isso. É assim que eu sinto. Cada um vai sentir de um jeito. Isso me parece mais coisa do homem violento do que dos seres celestiais. E Jesus era um ser celestial, sem sombra de dúvida, encarnado para nos auxiliar em nosso próprio processo. O instinto animal que destrói, que viola, que violenta, que é agressivo, é todo nosso. Isso não é dele. Gratidão, meus irmãos, paz e luz, paz e amor. Vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda. Câmbio, desligo.